pessoal, nesse conteúdo, ainda dando continuidade aos tecidos, nós vamos vermos agora o tecido sanguíneo, né? Observe que no seu livro didático existe algumas particularidades interessantes para melhor o nosso entendimento. Você já viu que alguns deles vêm com figuras, não é isso? E vêm com palavras destacadas em negritos. O nome dessas palavras são chamadas palavras-chave, né? Ao estudar qualquer conteúdo em um livro didático, ele já vem destacado o que se pede, ou em forma de negrito, as palavras, ou destacadas em legendas ou em imagens. É interessante. Observe só que você tem que primeiro entender o que é o sangue. A gente já sabe que é formado de células e que é um tecido, não é isso? Então, o sangue ele é um fluido espesso, de cor vermelha, que percorre o nosso corpo, transportando as substâncias. Ele é muito importante nesse processo de produção da vida, não é isso? Imagina só a nossa estrutura sem o sangue. O sangue ele é um tecido, ele faz parte do tecido, né? Ele faz parte do tecido conjuntivo sanguíneo, e é interessante que você analise algumas das questões a respeito, né? Então, esse fluido, ele é um tecido conjuntivo sanguíneo, assim como o osso. O osso do nosso organismo também é formado por tecido. Aí, quando você analisar essas particularidades, olha só, se eu pegasse um microscópio e colocasse diretamente no sangue, microscópio óptico, a gente ia ver que ele não só é vermelho, né? Ele também é formado de glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Quando você vê uma palavra em destaque aí, chamada também de plasma, ela também é para ser analisada, não é isso? Então, o sangue, primeiro você entende que ele é um tecido, né? Ele é um líquido que circula por todo o nosso corpo. Ele transporta substâncias. E ele é formado também por partes, né? Os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos, eles também integram esse processo do que conhecemos como células sanguíneas. Veja só, os glóbulos brancos, eles são interessantes porque também eles têm uma denominação chamada de leucócitos. São as células de defesa do nosso organismo. É contido lá no sangue, que é da página seguinte esse conteúdo. Quando a gente vem analisar que ele também é formado por plaquetas, as plaquetas, elas são fragmentos de células, né, anucleadas, sem núcleo. A gente identifica esse processo na composição ao estudar diretamente esse líquido um pouco grosso, como aí a palavra diz, né, que é espesso, de cor vermelha, né? É interessante ao estudo das partes do tecido, porque faz com que você entenda que a gordura é um tecido, que o neurônio, a nossa célula, é um tecido. Você analisa que o osso, ele também é um tecido, e também todos eles são formados de células, não é? Então, a célula nervosa, o neurônio, ele é um tecido. Observe que o plasma, né, que é essa palavrinha que está aí, é um líquido amarelado constituído 90% de água e 10% de substâncias transportadas pelo sangue, dentre estas o oxigênio. É interessante quando você faz essa análise que o sangue por si só ele é formado por várias, né, particularidades. E existem alguns processos interessantes na composição ao estudarmos esse tecido. Existe um fenômeno também nele chamado de coagulação sanguínea. Nem todo mundo faz o processo de coagulação. Ele é interessante que também funciona como um processo de defesa, essa coagulação. Por exemplo, ao levarmos um corte, o correto mesmo é enrolarmos toda aquela área com bastante gás ou com bastante pano, no caso ali de uma urgência, ou com uma faixa mesmo, para que o sangue coagule e estanque aquela hemorragia. É interessante esse processo, porque o próprio sangue ele vai fazer o processo da coagulação, a coagulação sanguínea, e tem essas particularidades existentes com relação à coagulação. E nem todo mundo faz esse processo de defesa. A coagulação, ela também não deixa de ser
processo de defesa para conter-se uma hemorragia superficial na pele em qualquer outra parte, a não ser que seja um rompimento de artéria. Aí já é mais complicado esse processo. Então, o sangue, ele é um líquido, ele é formado com várias particularidades, e nessas particularidades a gente identifica alguns elementos figurados do sangue. Veja as palavras em negritos, tá vendo lá? Tecido, hemócitos, né, poético. O que são isso? Hemo, sangue, cito, células, né? Origem. Quando você analisar a estrutura dessas palavras, você observa que essas particularidades, elas fazem parte de uma complexidade existente nesse líquido tão importante que faz parte da nossa estrutura de vida. Olha as hemácias. As hemácias, o que elas são? Elas são células sanguíneas anucleadas, sem núcleo. Qual é a função das hemácias no nosso organismo? Ela tem uma função de levar o oxigênio para os pulmões e dos pulmões ser distribuída para todo o corpo. Olha, nós somos seres que dependemos do oxigênio para sobreviver. Vê que coisa interessante. Lembra daquele estudo que nós tivemos com relação às camadas existentes na nossa atmosfera? A camada que nós estamos, só recapitulando, tem lá uma questão de assinalar. Essa camada era a troposfera, onde nós desenvolvemos as nossas atividades, na terra emersa, que é essa terra que eu estou aqui pisando, que a gente chama de continentes. Então, a grande quantidade de gases existentes nessa parte da atmosfera é nitrogênio. A outra segunda parte é o oxigênio. E o oxigênio é essencial à vida. E ele vai sendo trabalhado por essa particularidade, as hemácias, no nosso organismo. Dessas células sem núcleo, ele faz o processo de transportar o oxigênio para os pulmões e os pulmões distribuir diretamente para todo o nosso organismo. Imagina a gente em um lugar poluído, né? Vai também para o organismo. Imagina eu perto de alguém que fuma. Quando vir esse processo de troca de gases, eu vou também levar aquelas substâncias tóxicas para o meu organismo. Olha só outra coisa interessante, os leucócitos. O sangue é formado por várias partes de defesa. Então, os leucócitos, elas são os glóbulos brancos, são células, né, existentes no nosso organismo para nos defender de invasores. Existem várias dessas defesas, né? Eu analiso a estrutura dos linfócitos, né? Eu analiso a estrutura existente em um desenho aqui, é a mesma coisa que é representada no microscópio óptico, né? A partir do momento em que o sangue ele apresenta essas características, cada um desse aqui tem uma função no organismo e ambos são importantes para a defesa nossa. Então, lembre-se, o sangue ele é um líquido grosso, chamado, né, líquido espesso. Ele é formado por várias particularidades, né, os leucócitos, as hemácias, o plasma e assim por diante. E toda vez que vir uma palavrinha em negrito, lembre-se, ela é para ser fixada, ela é para ser estudada. Aí quando a gente faz esse processo, a gente já faz a identificação existente no livro didático para eu fixar melhor o conteúdo. Então, leucócitos, hemácias. Quando eu vim descrever esse processo, aí eu já vejo as partes, o plasma, a configuração dos glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos.